E aí, gente, tudo bem com vocês? A gente tirou umas férias, eu tô mais morena, gente. Tô com inveja. Tô. Eu tô mais morena, aproveitando o sol desde New England aqui, né? Eu fui no México também, deu uns rolê por aí. Gente. E, gente, vocês estão notando que tem alguma coisa diferente, A né? Keila Tem tá alguma diferente. Tem alguma coisa diferente aqui. Hoje a gente está com a Juliana, que também já foi visitada, já veio aqui, convidada Sim. nossa aqui. E a gente vai fazer isso. Aquele ainda está de férias, né? Então a gente vai continuar fazendo isso. A gente vai ter co-host. Então hoje a minha co-host é a Tô Juliana. aqui, um prazer A estar no Juliana. lugar da Keila. Oh, meu Deus do céu, tentando no trono dela. Olha, é só temporário, tá? Não se preocupa, já já você tá de volta. Descansa aí, É hein? isso aí, é isso aí. E a gente tá aqui hoje com a amiga da Ju, né? A Silvani. A Silvani veio aqui para contar um pouco da história dela, de vida. Mas antes de falar com a Silvani, a gente vai entregar o quê? Eu vou entregar o bolo que é pra ela, mas eu queria pra mim. É o bolo da Yali. Gente, esse bolo de cenoura, ele não existe. Não. E você vai dividir com a gente. Eu não. Tô falando aqui ao vivo, você não vai ter como correr. O bolinho da Yali de... Olha que delícia. Gente, e é muito depois bom. tem 15% de desconto. Se você for lá, 15%. aproveita. E é uma Tá delícia focando, mesmo. tá focando. Ai, meu Deus, é uma delícia esse bolo. E a gente está aqui, a gente vai conversar com a Silvani. Ela vai contar a história de vida dela. Qual é a nossa pergunta de praxe, Juliana? Ai, meu Qual a Deus. primeira pergunta que a gente sempre pergunta, Ju? De onde ela vem do Brasil. Isso. Aí, tá E vendo? quanto tempo você está aqui? Quanto tempo você está aqui? De onde você é do Brasil? Eu sou capixabíssima. Ah. Eu sou capixaba do Espírito Santo. Tô aqui tem 4 anos, gente. Uau, 4 aninhos só? Só 4 anos. Uau, que maravilha. E o tópico é que você fez cirurgia dos rins, né? Você é transplantada, né? Uhum. Então, conta um pouco pra gente, assim, primeiro de tudo, obrigada por dividir a sua história, né? Porque não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, né? O que você, quando a gente lida com a saúde, né? Seja ela mental, física, mas é uma coisa super importante e delicada. É. Então, muito obrigada por vir aqui e dividir sua história com a gente, tá bom? Eu que agradeço. E, tipo assim, contar um pouco da história, assim, de forma cronológica. Como foi, assim, receber o diagnóstico que você tinha um problema renal? Eu que agradeço vocês terem me convidado. Obrigada, yes. Pra mim é uma honra estar aqui. Uhum. Tô A- super feliz de ter vocês aqui. É, a com a minha galera amiga, toda ali, Ju. a Ju galera tá aí. toda, vocês não estão vendo, mas tem uma galera aqui. Tem minha hoje. mãe aqui, minhas primas, Nath, minha amiga. Uhum. Então, a descoberta da doença, eu tive uma doença, não foi falta de água, todo mundo às vezes questiona, você não bebia água, não. Eu tive uma doença crônica, glomerulonefrite crônica. E essa doença lesou os meus 2 rins, quando eu tinha Uau. 10 anos de idade. Oh, meu Deus. E naquela época, os médicos não mediam pressão de criança. E aí uma pediatra falou, eu vou medir a pressão dela. E aí quando mediram minha pressão, ela estava muito alta. E aí comecei a tratamento, né? E aí a gente descobriu que eu tava com uma doença nos 2 rins. Que ela lesou os 2 rins. Meu Deus. Yeah. E aí Meu depois que a Deus. gente descobriu, a gente começou um processo de tratamento paliativo para lutar, para tentar que não parasse de uma forma rápida. Mas a gente fez um tratamento e, infelizmente, eu perdi os 2 rins. Eu precisei fazer diálise. Eu fiz a hemodiálise, minha primeira hemodiálise. E fiz por 6 meses. E aí eu precisei fazer o transplante. Meu primeiro transplante. E quantos anos você tinha nessa época? Meu primeiro transplante eu tinha 12 anos. Meu Deus. Foi o meu tio que me doou, o irmão da minha mãe. Teve alguns doadores, algumas pessoas que se disponibilizaram. Mas o rim do meu tio foi o mais compatível comigo. Aham. E aí eu recebi esse rim. E aí eu vivi 10 anos com esse rim. Mas você lembra, assim, você criança com 10 anos, como foi você criança? Porque a criança, né, ela não tem muita noção do que uma doença como essa, né? Uma doença crônica. Ah, você tem uma doença crônica. Como que foi que você recebeu? Como que foi que seus pais chegaram a você, Silvani? Como que foi você receber essa notícia? Ou você foi se tratando sem saber? Ou você ficou meio perdida ali? Como é que foi? Na época, o que eu lembro é meu pai trabalhando muito. Meu pai sempre trabalhou fora.
E minha mãe também trabalhava. E quando a gente descobriu, foi um choque, né? Claro, eu só tinha 10 anos de idade. E não foi fácil de lidar, eu passava muito mal e ninguém sabia o porquê que eu passava muito mal. Eu sempre estava muito fraca, eu sempre tive muita enxaqueca e ninguém sabia o que era que acontecia. Era frescura, Por que né? que essa menina tá sempre passando mal na escola? É frescura. Era preguiça. frescura. Muita gente pensou que era frescura e era a pressão já, né? Que já estava muito alta. Eu acho que foi um baque, assim, tanto para mim quanto para minha mãe, para meu pai, para nossa família em si, meu irmão na época. Foi um baque. Que ninguém esperava uma doença grave assim em mim. E a Uma gente, criança, uma né? criança. Eu era uma criança. E é uma mudança de vida, né? E você entendia o que estava acontecendo, ou você não sabia o que estava acontecendo, ou sabia mais ou menos? Eu entendi o que estava acontecendo. Eu entendia, só que eu não sabia a gravidade da coisa. Eu falava, eu tô doente, mas eu não sabia o que seria essa doença, o que ela faria comigo, com o meu corpo. As mudanças no meu corpo que eu tive. Eu tive muitas mudanças. Eu passei por muitas... Você já estava na fase de mudança, né? De 10 a 12 anos, É, você pré. tá virando... É uma pré-adolescência, né? Então, você já tá naquela mudança hormonal, né? Que a gente sabe, né? De menina para moça, né? E aí eu tive que começar com remédios muito pesados, muito cedo. Eu tomo corticoide desde os meus 10 anos de idade. Uau. Porque foi aí que a gente começou a combater essa doença para eu não perder os rins. Mas, infelizmente, a doença lesou os 2 rins. Então, você ficou com 10 anos com funcionando um rim que o seu tio doou para você. Exato. Esse rim que eu recebi do meu rim, ele funcionou por 10 anos. Aham. Bem. E agora? E depois de 10 anos, infelizmente, foi outra bomba, né? Outra surpresa. O médico sempre vinha me dizendo, Silvania, suas taxas não estão muito bem. Estou se sentindo meio assim. E aí foi quando o segundo rim que parou de funcionar. Foi muito pior dessa segunda vez. Dessa segunda vez eu já estava adulta. E eu já sofri muito mais. Passei por 3 intubações. Em algumas delas, os médicos disseram para eles irem se despedir, porque eu não voltaria. Oh, my God. E eu voltei, É um milagre aí, ó. porque eu acredito que Deus, né, tem um propósito em todo. E foi a fase que eu perdi muito peso também. Foi uma fase que eu me debilitei muito fisicamente. Eu fiquei muito fisicamente debilitada. E aí eu voltei para a máquina de hemodiálise novamente. Oh, uau. Foi quando eu consegui me estabilizar ali, né? Eu fui dessa parte de sair, de ser entubada, fui várias UTIs, voltava e saía da UTI. E aí, nessa fase de volta para hemodiálise, foi quando foi muito sofrido. Porque quando você vai se adaptar de novo à máquina, não é fácil. A máquina de hemodiálise é bem difícil. Agora, imagina passar isso criança. Eu vou voltar um pouquinho lá, antes de chegar mais na frente, você adulta. Olha eu, Keila. Keila, tô te representando, hein? Representa, Tá que tá hoje. Representa, Eu fico pensando Cessa. assim que os pais, isso é um alerta para os pais, porque muitas vezes a criança, ela apresenta alguns quadros, né? Eu como enfermeira eu tô falando, não é muito minha área, a área de pediatria, mas assim, a criança apresenta alguns quadros, algumas, vamos dizer, dão alguns sinais, e os pais às vezes acham assim, deixa pra lá. E quando às vezes vai descobrir, né? Tarde já demais, tá tarde né? demais. Yeah. Talvez, né, falta de conhecimento também, né? Vamos falar de 20 anos atrás, né? 20 e poucos anos atrás. No Brasil. Né? Talvez assim, a Silvani tá com manha, né? Mas depois disso tudo aconteceu, como que foi você, Silvani, criança? Porque criança é agitada, criança sobe em árvore, criança pula corda, criança anda de bicicleta. Como que foi? Sua de infância foi diferente das outras crianças que você andava? Foi. Eu lembro que na minha primeira hemodiálise, eles colocam um catéter na barriga. E eu queria jogar handball na escola. Eu não podia jogar handball na escola. Eu queria poder fazer as coisas que as pessoas faziam na escola, mas eu não podia fazer. Porque a minha condição não me permitia. E a diretora, eu lembro que ela ficava louca atrás de mim. Silvani, você não pode fazer isso. Eu passava muito mal na escola. Eu tinha muito pique de pressão alta, então eles separaram um colchãozinho e colocavam na secretaria. Porque quando eu passava mal, eu podia ir lá deitar na secretaria. Eles me deixavam ir lá. Depois que tudo foi descoberto e que eu já estava nessa fase. Mas eu sempre quis fazer coisa que criança fazia, mas eu não podia fazer. Sofreu bullying? Sofri bullying por causa que os antibióticos sempre me deixam muito inchada. E aí eu sofri muito.
E a vida dentro de Nossa. casa era normal, como que era a família? Mudou toda uma dinâmica da família, né? Porque a criança que faz A minha família hemodiálise é diferente. minha uma pessoa- família se mobilizou muito na época, na época que eu fiz essa diálise, eu fiz em casa. Então toda a estrutura hospitalar foi para dentro da minha casa. Eu tive um quarto de hospital Você dentro fez de casa. Em casa? Eu fiz em casa, Uau. porque eu fui uma das primeiras crianças do meu estado a ter essa doença. Então meu médico, ele foi muito cuidadoso comigo, o Dr. Fábio Auriema, se você ver isso um dia. Muito obrigado por tudo que você fez por mim. Ele não queria que eu sofresse, porque eu era uma criança. Então, ele deu a opção da diálise peritoneal, Uhum. que é uma diálise que eu fazia na barriga. Eu recebia as máquinas na minha casa, eu recebia as boxes de água e toda noite eu fazia hemodiálise. Minha mãe fez um curso para poder conectar em mim. Doutora Aham. Terezinha. E aí, ali eu me conectava, eu passava a noite inteira fazendo hemodiálise e de manhã ela me tirava da Uau. máquina. Então, Gente, assim, não foi uma infância fácil e normal. Que eu podia correr, fazer o que eu queria. Não. Porque, na verdade, todo mundo sofre, né? É, a família inteira, né? A família inteira, A família assim. inteira sofre. Todo mundo se Yeah. mobilizou na época para poder a gente arrumar a casa. Eu lembro. Foi uma mobilização. A gente teve que fazer uma reforma na casa, no quarto. Uhum. Eu lembro. Uau. E você, do diagnóstico ao do tratamento, você teve que esperar muito para fazer os testes do seu tio, de saber que ele era um dos... Porque tem que estar compatível, né? Yeah. Então, quanto tempo, depois do diagnóstico, do tratamento, quanto tempo de hemodiálise, quanto tempo levou para você receber o rim do seu tio? Quando é um doador vivo, Uhum, as coisas se tornam um pouquinho mais fáceis. uhum. Então, foram 6 meses. 6 meses fazendo hemodiálise, Bem rápido, graças a Deus, né? foi rápido. É, bem rápido. Ele fez muitos exames na época, eu lembro. Uhum. A gente correu contra o tempo. Porque ninguém queria me ver na máquina de hemodiálise. Então, assim, quando os exames iam ficando prontos, foi uma batalha. Cada que ia ficando pronto era uma vitória. Uhum. E o primeiro de todo é a compatibilidade de sangue. Então, ele é o mesmo sangue que eu. Aham. E aí, depois da compatibilidade de sangue, é a compatibilidade de rim. Quanto de compatível é o rim, Aham. o órgão. E ele era muito compatível comigo. Aham. Então, deu tudo certo. Que Então, bênção. os próximos exames foram muitos exames, mas foram 6 meses de diálise peritoneal. Uau. Foi pouco tempo. Gente, eu imagino que eu tenho uma avó que passou por isso e eu ia com ela 15 anos. A gente botava uma pessoa de 15 anos para ir para hemodiálise com minha avó, para ser acompanhante dela. Porque eu já sabia que você ia ser enfermeira, né? Menina, minha avó queria que eu casasse com um menino lá, tava na máquina. Minha avó lá, já arrumei um partido. Com 15 anos, minha avó queria me casar, gente. Meu Deus, essas vozes. E era uma cena assim, é uma cena chocante. Para quem nunca viu, é uma cena chocante, porque aquelas mangueiras bem grossas, depois ela pode mostrar para ela fístula, que eles têm que fazer uma cirurgia de uma fístula para que, né, seja, né, ali inserido na máquina. É todo um processo muito longo e delicado a hemodiálise. Tinha gente que ficava, Silvani deve ter visto gente que para na máquina. Então, assim, eu imagino todo esse estresse, tudo que a família passou, a mãe dela, o pai dela, o irmão dela, né, nessa fase dela, porque não é fácil. Gente, hemodiálise não é para qualquer um. É. Não é para qualquer um. É muito difícil. Eu acho que não ter qualquer doença é muito difícil. E perder um rim, perder qualquer órgão seu, né? Fail, né? Failure. Como se o órgão estivesse falindo, né? Falhando. Não é fácil. É. E como foi o seu post-op? Depois da operação, a recuperação, né? A recuperação do primeiro ou do segundo? Do primeiro. Do primeiro foi boa. Eu passei da fase de adolescente para adulta, Aham. né? E aí eu já fiquei adulta. Eu vivi coisas incríveis. Eu me casei, mas hoje eu não tô mais casada. Sou solteira. Me casei, passei por muitas coisas. E eu vivia bem. Vivia uma vida normal. Normal. A pressão Não é uma ela vida estabilizou. normal. Sim, você, depois do transplante, você tem outro tratamento. Aham. É diferente. Você continua tomando remédio. Você toma remédio pro resto da sua vida. E depois, continuei tomando meus remédios. Continuei cuidando do rim, que eu tinha recebido do meu tio. E esses 10 anos foram um presente. Que eu vivi bem. Entendeu? Foi bom. E aí depois, infelizmente, o rim...
a cirurgia de um transplante, ela não é para sempre. Infelizmente. Então você tinha 20 anos quando o rim começou a falhar de novo? Ou 22? Exatamente. 22? Ele começou a falhar novamente. E aí foi quando ele começou a falhar e eu tive muito problema. Fui para internada, fui para UTI, porque foi um susto. A gente já estava sabendo que ele estava falhando. Mas quando ele realmente falhou, eu parei de respirar muito rápido. Uhum. E o rim é responsável por filtrar tudo que você come, Uhum. toda a sua água que você bebe. E eu não sabia, que, no exato momento que ele estava parando, eu sabia que ele estava falhando, mas não que ele ia parar naquele momento. Uau. Eu me afoguei na própria água do meu organismo. Uau. É como se eu tivesse normal e eu acordei de manhã, eu já não respirava. E aí nesse dia, eu comecei a vomitar muito sangue, eu passei muito mal, a gente foi para o hospital, primeira intubação. Aí o rim meio que voltou. Não, o seu rim voltou. Mas o rim não tinha voltado, ele só tinha dado uma despertada. Aí voltei para casa, quando eu voltei para casa, parou de novo. Aí voltei pior para o hospital de novo. Uau. Então foram várias, e aí, infelizmente, eles me reuniram. Silvani, infelizmente, você perdeu o seu rim parou. Aí é um processo difícil, que é você passar catéter, é você ter que fazer fístula. Esse é um processo, para mim, esse é o processo mais difícil. É um processo muito doloroso. De você ter que ficar no hospital, você passar catéter, você passar por esse sofrimento, é muita agulha. Então, isso para mim foi muito dolorido. E aí foi quando a minha família sofreu muito também. Minha mãe, meu irmão. Eu já tinha perdido meu pai daí. O pai faleceu quando eu tinha 15 anos. E a gente perdeu ele. Então foi um momento muito difícil, que era só eu, minha mãe e meu irmão. E esse momento foi muito difícil, dessa perda, porque minha mãe, eu acho que ela achou que eu ia embora. Todo mundo achou que eu ia morrer nessa época. Mas aí eu voltei, e aí eu fiz de novo, voltei para hemodiálise. E aí já foi um outro tipo de hemodiálise, que é uma hemodiálise mais sofrida, que é a hemodiálise. E aí eles fazem uma fístula no seu braço e você filtra o seu sangue. Você passa, fica na máquina e seu sangue é filtrado por 4 horas. 4 você fica horas, ali. né? Yeah. E aí eu fiz esse período por 4 anos. Meu Deus. E sem contar também que uma pessoa que tem problema crônico, né, e tá numa diálise, a alimentação dela é uma... Não pode beber água. Não. A água, a gente bebe... Gente, agradeça Não. porque você pode beber água, porque Não minha pode avó beber chorava. água. Não pode. Porque se você beber água, você sobrecarrega. Pode beber água, assim, vou dar um exemplo. Você tá 3 horas para fazer hemodiálise, você pode beber água. Era na casa da minha avó. Eu não sei, Silvani, não pode beber água. É. A pessoa fica... É uma coisa, parece que a água vira... eu quero água. Não pode. A gente não tem... Tem gente que passa o dia todo sem beber Sem beber água. Quando tem problema, até beber água toda hora. Eu sonhava com água. Eu era adicta de água. Eu levantava de madrugada para poder chupar gelo escondida. Uau. Porque eu não podia beber A água. água vira um inimigo nessa fase. Gente, Porque quando é o que a você gente não- precisa mais. Você não tem rim, é uma máquina que está funcionando por você. Então você só pode ter água quando você vai para a máquina. Então, tipo, eu podia chupar gelo, porque quanto mais fica tudo aqui no seu organismo, você só tira lá Não na filtra. máquina. Não filtra. Uau. É. Então a água tem que ser contada com a comida que você come, com a água que você bebe, Água de fruta. no seu café da manhã, a água da fruta. Toda essa água é medida durante o seu dia. Oh my Melancia, God. esquece. Eu não podia comer Pepino, melancia. pepino, Não. Uva. água, frutas nada. com alto índice de Eu congelava água. as frutas para eu poder comer. Elas mais tempo gelada, eu congelava elas. Uau. É uma mudança de vida muito drástica. Foram 4 anos assim. Foi bem difícil assim. Eu simplesmente Eu não fazia xixi. eu não posso imaginar. Eu não consigo imaginar. Foi bem difícil. Os 4 anos de hemodiálise para mim foram. Yeah. Tem pessoas que, quando elas entram em crise, com muita água, entram em choque. Aconteceu isso, minha avó, a água saiu, não sei de que forma. Hoje eu não tenho muita explicação para isso. Que molhou, que você pegou o colchão, nós tivemos que jogar o colchão fora. De tanta água, que o colchão ficou encharcado de água. Então, assim, não deve ter sido fácil para você. Não. Deve ter sido fácil. Porque a gente jovem, né? A gente jovem. Aconteceu com ela, ela já mais velha. Yeah. Mas imagina a gente no flor da idade, casamento, Yeah. né? Tudo isso. E passar por essas coisas. Isso influenciou alguma coisa negativa no seu casamento? Por isso que veio acabar. O que aconteceu nesse meio tempo? Se você quiser falar. Não quiser falar, tá tudo bem. Eu acho que foi, assim, é um tratamento muito pesado. Foi muito pesado. Uhum.
E chegou um momento que foi muito pesado pra ele também. Ele falou, vou perder minha esposa. Entendeu? E ele não soube lidar muito com isso, eu acho. Entendeu? Uhum. E aí chegou um momento que eu falei, não, é melhor eu seguir sozinha. E me cuidar sozinha. E foi isso. Não foi fácil. Não, foi fácil pra ninguém. Não. Não foi fácil e... Nesses anos de hemodiálise, enquanto eu tava esperando o rim, a gente tinha 2 opções de doadores. Uhum. Uma era o meu primo e outra era o meu irmão. E os médicos falaram, Sueli, vamos começar os testes, porque já tinha tempo na máquina, né? E aí a gente fez os testes com o meu irmão. O melhor rim foi do meu irmão, né? O melhor rim é o de irmão, né? Só que aí o meu organismo, ele criou um anticorpo contra qualquer rim. Eu podia vir um melhor rim pra mim, que o meu corpo ele não ia pegar, nenhum rim. Podia vir um rim perfeito. E depois de algumas semanas eu descobri isso. A gente já tinha decidido, não, seu irmão vai ser seu doador e a gente vai fazer esse exame. Nesse exame a gente descobriu que o meu organismo... E aí eu lembro que minha mãe falou, mas doutor, o que a gente vai fazer? Agora ela não pode mais receber rim, ela vai ficar na máquina de hemodiálise. Aí ela falou, aí o médico falou, a gente não pode fazer nada, foi o organismo dela. Então é ele que vai ter que resolver isso aí. Aí algumas semanas depois a gente descobriu que meu irmão tinha um câncer. Oh my God. Meu irmão caiu. Ele estava dirigindo no trabalho, ele caiu. E ele começou a sentir uma dor nas costas, muito forte. E a gente não estava entendendo aquela dor dele. Até que a gente começou, foi pro médico, né? Minha mãe ia com ele pro médico, eu estava fazendo meu tratamento normal. E a gente descobriu um câncer nele, câncer no cóccix. Um câncer raríssimo. E os médicos falaram com a minha mãe que, infelizmente, aquele câncer ali não tinha cura. E meu irmão morreu. 9 meses, Deus levou meu irmão. Em 9 meses? Em 9 meses. O câncer matou ele. Fez uma cirurgia, saiu da cirurgia já com metástase no corpo. Depois que ele se recuperou da cirurgia, deu metástase e ele morreu. Imagina uma mãe. Não. Uma mãe perde nessa caminhada toda, né? A gente não imagina. Não imagino. Não. Não dá para imaginar. Isso é hipocrisia. Lidar com uma doença da filha que descobriu aos 10 anos. Depois, 5 anos, perde o esposo. O marido se foi. E se agarra ali. Eu tenho meus 2 filhos. Yeah. E aí, nesse meio, acontece isso. Então, assim, é uma história de superação ali, né? Eu tenho uma grande admiração. Eu não vou falar que eu choro. Não posso falar. Pela mãe da Silvani. Eu acho ela não é uma mulher, não, gente. Ela é pequena, mas o que ela tem de grandeza de mulher, criou essa menina, a Silvani, com essa dificuldade toda. Foi o homem da casa, gente. Então, assim, é uma história que merece ser compartilhada, porque a gente não dá muito valor nas pequenas coisas que a gente tem. A gente tem uma família, briga, né? A gente tem todo mundo saudável e as pessoas não conseguem, né? E será que precisa o que vir para a gente poder dar valor? A vida, a saúde. A saúde. É muito, muito assim, é uma história de superação muito linda mesmo. Assim. E nesse meio todo, assim, como ficou a tua cabeça? Você perdeu seu irmão, aí agora você é a única, né? Filha única. Como ficou a sua cabeça toda? Porque, tipo assim, eu vejo assim, como filha única, a gente se sente responsável, mais ou menos, pela nossa mãe, né? Nessa época, a gente nunca esperava que meu irmão... Eu nunca esperava que meu irmão ia morrer antes de mim. Porque todo o processo de doença era meu. Meu irmão era bem. Ele fazia esporte e eu não acreditava que aquilo estava acontecendo comigo. Eu olhava para minha mãe, eu olhava para ela, olhava para mim, e a gente falava, o que está acontecendo aqui? É uma sensação de impotência. Eu não sei expressar para você a sensação de perdida no mundo, assim, perdida na vida, que eu fiquei, e às vezes eu ainda tenho, sabe? Até hoje, assim, o que ficou? Sabe? É muito difícil. Na época foi muito pior.
Hoje em dia, assim, depois que eu vim pra cá, depois que a gente tá mais perto da nossa família aqui, as coisas, elas foram se encaixando mais. Mas no momento que teve toda essa perca, foi um momento de muito desespero mesmo, assim, falar, é só eu e ela agora, é só a gente mesmo, é isso. Mas é muito difícil, assim, eu não tenho muita palavra para poder te expressar, te falar, assim, nesse momento. Eu só sei que foi uma dor que eu e minha mãe, a gente queria só desaparecer do mundo. A gente não podia, eu tinha que lidar, eu tinha que ir para hemodiálise na próxima semana. Eu tinha que ir para hemodiálise no outro dia. Eu não tinha opção. E uma semana depois, Jane, apareceu um rim para mim. A fila me ligou, minha enfermeira me ligou chorando. Silvani, eu tô aqui, eu tenho um rim pra você. Tô te ligando pra saber se você quer. Eu não tava sem condições de falar. Aí eu passei pra minha mãe. Tem um rim pra mim. Aí ela foi, fez tudo lá, falou com a enfermeira, a gente foi pro hospital. Chegou lá, eu tava com medo de entrar e morrer. Aí minha mãe virou pra mim e falou assim, você vai lá, vai fazer esse transplante e vai voltar pra mim. E foi o que eu fiz. Fui lá, coloquei o rim e hoje eu tô aqui falando com você. Uau. Eu emociono. É muito linda essa história. Eu tô aqui arrepiada, né? Tipo assim, é muito lindo. Muito linda uma história de superação que... E de uma mãe, né? Que a gente sabe, né? Que a gente tem filho, né? A gente é filho. Nossa, a gente mata por um filho, gente. A gente mata e morre por um filho. É verdade, é verdade. E a gente traz muito para os dias de hoje, nesse sentido. A gente vive num mundo hoje muito individualista, né? E a gente escutar... Eu gosto de escutar a história, eu gosto de conversar com a tia Terezinha, porque toda vez que a gente conversa, a gente escuta, a gente revive, a gente se coloca no lugar, cara, por que eu tô reclamando? Minha vida é tão boa. E eu vejo elas lutando, sabe, correndo atrás. E tipo assim, gente, tia Terezinha, eu vou falar, eu amo a Silvani, mas tia Terezinha é meu xodó. Eu e meu marido. Eu aceito, eu aceito. Tem meu xodó. Então assim, a gente... Tão bonitinha, né? Ela é tão pequenininha. Ela é pequenininha. Não, vontade é braba, tá? Eu imagino. Ela é braba. É cara do meu coração, não, né? Mas o pacotezinho, o pacotinho é pequenininho, bonitinho, né? Mas quando tá brava, fica com 3 metros de altura. Exatamente. Quem conhece sabe. Mas ela, assim, ela nunca perde esperança. Ela é guerreira. Então, assim... eu acho assim que isso foi onde que a Silvani teve uma base, né? Porque ela não se quebrou. E a fé que ela tem também, né? Então, a fé... juntou ali a fé e a vontade, assim, não, eu vou aqui, não sei onde vai dar, mas eu vou. E eu vejo isso nela. Isso para mim, para mim é um espelho e uma, como se fala, uma inspiração na minha vida. Inspiração. E na vida de qualquer um que passa da vida dela. É verdade. Porque não é para qualquer um, não. A gente que é mãe, oh, meu Deus do céu. A gente nem imagina passar por isso, a gente não consegue humanamente se colocar de ter um filho, de ter 2 filhos, de ter uma família linda e aquilo ali vai se perdendo. E aonde que isso vai chegar? Né? E não, mas eu mantenho firme na minha fé que eu tenho, que vai, né, que algo de bom vai acontecer. Isso sim. é muito importante. É muito importante. Nos mantém vivo, né? Sim. A minha mãe, para mim, ela sempre foi o lugar que eu olhava, e até hoje é assim. É o lugar que eu olho e eu falo, eu não posso parar. Eu preciso ir por ela. Porque se não fosse por ela, eu acho que eu já tinha desistido. De tudo já. E quando eu falo pra vocês assim, quando a gente viveu várias coisas, isso que eu tô dizendo pra vocês foi só um resumo, mas lá, quando tudo tá acontecendo, isso que eu falei pra vocês foi numa situação muito... Eu tava com os médicos aqui, os aparelhos tudo aqui, e ela falou pra mim, eu falei, mãe, mas e se eu morrer? Se acontecer alguma coisa comigo, como é que a senhora vai ficar? E é um momento que eu olho para ela e eu falo, e ela fala uma coisa para mim que me dá coragem de fazer também. E é por isso que eu falo que se não fosse por Deus, é claro, que Deus é quem comanda a minha vida, é Ele que me mantém aqui. E se não fosse por Ele e por ela, eu não estaria mais aqui. Então, assim, ela é esse lugar, assim. É o que a Ju falou, é a base que eu tenho para ir. É seu alicerce, né? Ela é isso. É o seu norte. E como surgiu então você surgiu o rim, ela te ligou, a sua enfermeira,
chorando, feliz da vida. Você fez a operação, deu tudo certo. E depois da recuperação, e como surgiu assim a oportunidade de você vir para cá, para os Estados Unidos? Então, vim pra cá foi assim, a gente ficou muito sozinha no Brasil, eu e minha mãe. E minha mãe já não estava mais feliz lá. E toda a nossa família tá aqui. Né? As lembranças, tudo que a gente viveu lá com meu pai, a gente perdeu muita gente lá. E minha mãe já não estava mais feliz. E eu não conseguia trabalho com a minha situação no Brasil. Eu nunca consegui trabalho lá. Eu tive um trabalho no Brasil. Com uma amiga, que ela tinha uma loja, ela me deu um trabalho. Vem trabalhar comigo, você vai ser vendedora na minha loja. Foi o único trabalho que eu tive no Brasil. E eu não consegui, porque quando eu chegava para entrevista no Brasil e eu falava para as pessoas a minha condição, elas falavam assim, tá bom, eu te ligo amanhã. Ah, Silvânia, mas por que você não mentia? Como que eu ia mentir uma situação dessa? Se quando a pessoa olha para mim, se a pessoa olha para o meu braço, ela vai saber já o que eu tenho, que eu tenho alguma coisa. Eu tinha médicos e não tinha como eu mentir sobre a minha condição de saúde. Então, eu fazia as entrevistas, fiz várias entrevistas. E foi aí na pandemia que eu enlouqueci. Eu falei, não, aqui eu não posso mais ficar. Não posso mais continuar nessa situação que eu tô. E aí eu me movi e vim pra cá. E aí quando chegou aqui, minha família toda aqui. E aqui a gente se sentiu mais... Minha mãe se sentiu mais feliz aqui. Tava os irmãos... A minha mãe tem irmãos aqui. Tem as minhas primas. Família bem grande. Então essa foi a razão da gente vir pra cá. Foi a família e essa situação de não ter trabalho, de não conseguir trabalho lá. Sempre essa dificuldade. E a gente resolveu vir pra cá. Mas a maquiagem surgiu, essa paixão pela maquiagem surgiu no Brasil, não foi? A paixão pela maquiagem? A minha paixão pela maquiagem surgiu porque eu cantava, né? Eu canto. E eu não sabia me maquiar, eu queria saber me maquiar. Eu falava, gente, você quer saber? Eu vou aprender a maquiar. E aí eu comecei a fazer maquiagem no Brasil e eu comecei a ficar boa nisso. E aí eu comecei a trabalhar, eu fiz maquiagem, fazia pra fora. E aí as pessoas me chamavam, eu ia, fazia. Eu fiz um curso, comecei a aprender. E aí eu fui fazendo. E aí chegou aqui, agora, sim. No começo, eu não trabalhei muito com maquiagem. Logo quando eu cheguei aqui, eu procurei outras coisas, procurei aprender mais os idiomas, né? Que eu precisava falar. Eu precisava falar essa língua daqui, eu precisava aprender, eu precisava me comunicar. Então eu fui, aprendi. E aí hoje, né? Eu tô voltando a trabalhar na área da maquiagem. Conheci Natália, minha amiga, Makeup VS. Tamo aí. Tamo aí trabalhando junta. Nath também contou a história dela aqui no podcast, história linda. E a gente tá trabalhando junto aí pra eu voltar a trabalhar com o que eu gosto, que é a maquiagem. E cantar também, né? Cantar, né? Eu canto. Canta lindamente. Você canta na igreja? Ou canta... Eu canto na igreja, eu vou voltar. Eu vou voltar a cantar na igreja. Qual o seu hino? O hino ou canção preferida? Nossa, são tantas... Pode ser secular, né? Tem uma, não pode lembra? ser secular, Nossa, mãe, não tem problema não. Tem problema você ser lembra secular, uma que a gente não. botou no carro, que você cantou, a gente veio cantando esse hino, você falou, você me apresentou esse hino. E eu tenho ele, todo dia ele toca na Vila Asterix. Todo dia de manhã. Foi hoje isso ou outro dia? Não, tem um hino que você toca, foi outro dia, que a gente estava no carro, é lindo esse hino, é um homem e uma mulher que canta. Nossa, são muitas canções. Mas tem uma canção que ela marcou a minha história. Que ela fala Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora,
me chama para fora, ressuscita-me. Que lindo! Uau! Gente, precisamos de Silvani cantando, gente. Silvani, cadê? Vamos lá, Vamos Silvani! Falei isso com ela hoje. Nossa! Eu fui na me igreja deu- domingo e vi ela cantando. Eu falei com ela, amiga, É você isso precisa voltar a aí, cantar. Silvani, que dom! Que Eu dom! cantava muito essa música no hospital. Cara, que dom! Eu lembro que eu cheguei para poder entrar numa cirurgia, num procedimento. E tinha muita gente sofrendo, tinha muita gente triste. Você lembra desse dia, mãe? E eu comecei a cantar lá no hospital. Foi lindo, assim. Todo mundo parava para escutar, uns choraram. Eu tive várias experiências nos hospitais, assim, incríveis, que Deus usou a minha vida ali. Aham. Muitas, muitas, muitas. E olha, é difícil, mas às vezes o milagre que você espera, você precisa fazer também. Uhum. Entendeu? Colocar as mãos nas pessoas, cantar, Yeah. né? Uhum. Não é? Nossa, que lindo! Lindo, lindo, Eu lindo. vi ela- Deixa eu não, vir pra cá pra chorar. Eu Cadê o vi lenço? ela cantando Cadê o na lenço? igreja. Eu quero Eu já o vi lenço, a igreja, eu já vi você cantando na igreja. Você vai me ver Tipo cantar na assim, igreja. Nossa, mãe. A gente que às vezes lindo. passa muita coisa, a gente É. mesmo tira o foco É. das coisas da vida. É, É assim, verdade, é normal. é Ela vai verdade. voltar no É. tempo dela, mas ela vai. Tempo dela, é verdade. Eu também não vou à igreja, então eu também tô falando, tô pregando pra ela. Vai, igreja, Nós estamos pregando mulher. pra nós aqui, gente. Tá todo mundo aqui. Meu A gente Deus. precisa de Deus. E de aí Jesus. você veio para os Estados Unidos, ficou aqui, tá thriving, né? Tá, tipo, voltando a fazer o que você gosta, vai voltar a cantar, em nome de Jesus. Eu vou voltar a cantar. Isso. E agora, como que é em relação à parte dos médicos aqui? Ai, Deus é muito bom Uhum. comigo. Deus, ele me ama muito. Eu tenho uma equipe que cuida de mim em Boston. Uhum. Elas cuidam de mim com excelência. Eu tô fazendo um tratamento porque eu tô lutando agora pra esse rim, porque ele já tem 9 anos. Né? Tem 9 Seu anos. segundo. Meu segundo transplante. Tem 9 anos que a gente perdeu meu irmão. E tem 9 anos desse transplante. Então, eu tô lutando pra não perder esse pela segunda vez. E eu tô fazendo um tratamento. Eles me deram um tratamento aqui. Que eu faço uma vez por mês. Eu vou numa clínica, eu tomo um medicamento para poder tentar salvar esse rim. E a gente tá lutando, né? Todo dia, eles me ligam, Silvani, como é que tá? Tenho todos os medicamentos. O tratamento daqui para mim é impecável. É isso que eu ia Eu tenho perguntar. todo o suporte. Eu ia Suporte perguntar qual aqui que é a incrível. diferença, Qual a porque a diferença? gente fala de É. saúde, nós temos o Brasil como referência de saúde. Sim. Mas eu sei que aqui, para algumas coisas aqui, é primeiro mundo. É avançado mesmo. Avançado demais. É. A gente fala, às vezes, de um médico ali, um physician ali de Léo, seu daqui, né? A gente não falando assim, de Coitadinho, uma tem os grande... ruins também, tem os ruins. Não falando de uma big estrutura. Qual foi, assim, o impacto maior que você teve em questão de tratamento quando você tinha? Não, no Brasil eu tinha isso e aqui eu tenho isso. Tem que ter uma diferença. O impacto para mim foi isso. Foi quando eu cheguei para ela e eu falei assim, doutora, eu estou sentindo que eu não estou aguentando mais. Eu estou sentindo que eu estou na fase crítica, que a qualquer momento meu rim vai parar. E também os exames estão dizendo isso. Uhum. Dela chegar para mim e falar bem assim, não é uma... eu já queria fazer fístula, né? Porque eu tenho uma fístula no braço que ela não funciona mais. E eu falei para ela assim, doutora, eu tô com medo. Eu acho que a gente deveria botar uma fístula. Porque, como eu disse, a parada do rim, ela é muito dolorida, ela é muito sofrida. E eu não queria passar por isso de novo. Uhum. E eu cheguei pra ela e eu falei, ela falou, não é o momento. Você ainda tá bem. O seu rim tá bom, a gente não vai fazer isso ainda. Aí eu falei, caraca, olha a confiança dessa médica. Eles monitoram aqui mais de perto do que o Brasil. Como que é? No Brasil você tinha essa mesma... Eu tinha uma monitoração da mesma maneira que aqui. De 3 em 3 meses eu vejo a minha médica. De 3 em 3 meses. Mas qualquer problema que eu tenho, eles estão me monitorando o tempo inteiro. Por exemplo, se eu tenho um problema agora, eu vou pro hospital. Eu tô passando mal, vou pro hospital. Eles me monitoram lá do hospital. Silvani, liga pros médicos que estão cuidando de mim lá. Quero saber da paciente Silvani. Ela teve isso. Esse remédio ela não pode. Esse remédio ela pode. Não sei o que, a infecção tá em grau tal. Tem que tratar assim. Uhum. Muito diferente, muito Porque os diferente. imunossupressores, eles causam, né, muita...
dá uma balanceada ali na saúde, né? É. Você fica mais suscetível a pegar coisas, bactérias, esse tipo de infecções, mas, né? Eu tomo 3 tipos de imunossupressores, né? Então eu não tenho defesa no meu Defesa. organismo. Eu pego uma gripe muito e uma Rápido. gripe séria, uma pessoa normal, aí em mim ela fica aí muito tempo para poder melhorar. Infecções, eu tenho muita infecção urinária, por causa que as ligações dos meus rins são na barriga. Os meus rins não são mais atrás, então é tudo na bexiga ligado na frente. Eu já tenho 2, então são 4, uau. 2 E não atrás e 2 na frente. Então eles não tiraram nenhum rim. Então eu tenho muitas intercorrências. Mas aqui é um cuidado incrível. Então, seus rins permaneceram? Eles não tiraram? Não, eles estão aqui, todos aqui. Eu tenho 2, os primitivos que eu nasci, do tamanho de limão, o do meu tio, que está do lado esquerdo, e o que funciona do lado direito. Uau, que interessante. Eu achava que eles retiravam e Mas eles vão, alguns vão diminuindo. Sim, eles já estão bem menores. Atrofia, né? Atrofia, exatamente. Exatamente. Atrofia porque não tem uso, né? Não tem uso. É. O funcionante, ele é bem grande, assim, o que está funcionando agora. Ele é um rim grande e ele está aqui, mas os outros estão do tamanho de um limão. Foram atrofiando, né? Aham. Uau. Agora, eu tive uma pergunta, curiosidade agora. Eu não sei disso, quando não sei, eu não sei. Quando você recebe um órgão, por exemplo, você soube que recebeu do seu tio. Esse segundo, você sabia quem era o doador? Se era um atleta, se era uma pessoa, qual o estilo de vida da pessoa? Te deram um repórter, assim, das condições da pessoa que foi doadora ou não? Não, no Brasil eles não dão. Não dão? Não dão. No Brasil eles não permitem que vocês tenham acesso a essa pessoa. Porque é igual a médica falou pra mim. A gente queria saber, né, mãe? E a médica falou pra mim, da mesma forma que você tá feliz recebendo, tem uma família triste perdendo alguém. Então, isso foi de uma pessoa que faleceu? Foi. Foi porque eu recebi um rim e outra pessoa recebeu outro rim. Ah, entendi. Eu tinha um irmão de rim lá. Entendi. Olha, que Eu legal. conheci ele. Olha que legal. Da mesma pessoa. Da mesma pessoa. Então, a pessoa morreu. E tem muita gente que tem a resistência à doação, certo? Muita gente que não quer doar, porque também a gente sabe que... Não, a gente não sabe, na verdade, né? A gente ouve dizer que quando você é doador, a pessoa já fala... os hospitais já falam assim, não, Vou matar. deixa ela aí, porque a gente pode usar todos os órgãos dela e vão fazer mais dinheiro com isso. É o que é dito, né? E como que você, sendo receptora, né, de órgão, o que você falaria para as pessoas que, na verdade, têm esse tipo de pensamento, que tem medo de doar os órgãos, de mudar isso? A gente não pode mudar ninguém, mas a gente pode verdadeiramente falar o que você acha, né? Conscientizar, né? Conscientizar a pessoa, né? É difícil porque é exatamente isso. Quando eu tô recebendo, alguém tá perdendo. Mas eu indicaria alguém, ou as pessoas, a irem a um centro de hemodiálise. Eu falaria assim, vai num centro de hemodiálise, vai num lugar onde as pessoas não podem ver, vai num lugar que as pessoas não funcionam o coração delas, que elas precisam andar com oxigênio, um né? oxigênio aqui para elas respirarem. E Jane, eu vou ser muito honesta, eu acho que muitas pessoas, elas não doam por falta de informação. Exatamente. Elas não têm informação suficiente. Por que eu vou doar meus órgãos? Por que eu vou deixar minha família doar os órgãos? O que eles vão fazer com isso? Mas eles não têm informação do que acontece com quem precisa de um órgão suficiente para isso. Eu acho que precisa se informar mais as pessoas. O que uma pessoa em hemodiálise passa? O que uma pessoa que não enxerga passa? Uma pessoa que não respira por causa de um pulmão passa? E eu acho que é isso que eu falaria. Vá a lugares, em hospitais, onde as pessoas precisam. E você vai ver. Entendeu? Porque não é fácil realmente. Eu perder alguém e falar assim, não, pode doar tudo. Não é fácil. Mas se eu tiver informação para onde está indo e o que isso pode afetar. Olha como isso afetou a minha vida. É. Olha, eu tô 9 anos com o rim dessa mulher. Eu pude vir para cá.
Se eu não tivesse transplantado, eu estaria no Brasil até hoje. Porque eu não posso viajar. Eu preciso da máquina de 2 em 2 dias para eu viver. Se eu não tivesse recebido o rim dessa mulher, eu não teria vindo para cá, eu não teria muitas coisas, a pele que eu tenho hoje, sabe? Muita coisa físico também que mudou. Entende? Então, assim... E Silvani, ela não tem uma característica de pessoa que tem problema de crônico renal. É verdade. Que a pessoa é meio amarelada. Né? Ela não tem. Quem olha para ela não diz. É verdade. E isso é uma outra bênção, porque as pessoas têm características, e são fortes essas características. São cheiro fortes. também. Tem Ela tem um cheiro mais forte. Então, assim, não tem perfume que dure. Então, tem umas pessoas que, né, tem cheiro de urina. Tem. Sabe? Então, assim, a Silvania foi tão, assim, Deus foi tão bom com ela que nem isso ela teve. Eu não então, tive, assim, tanto na fase da diálise quanto na fase de transplante agora. Eu, assim, é tanto que eu trabalho, eu faço as minhas coisas e quem olha pra mim nunca vai dizer que eu tenho o que eu tenho. Ou que eu já passei por o que eu passei. E isso é bênção de Deus mesmo. Quando eu te conheci, eu falei assim, nossa, não sabia. Tipo, você não parece uma pessoa que tem doença crônica. Não parece. Não parece. Não parece. Não parece mesmo. E detalhes, né? Quem foi seu maior apoio? Foi sua mãe, né? Sempre. Com certeza. Sempre. Sempre. E agora sua família daqui dos Estados Unidos, né? E você tem planos de fazer o quê? Depois que em termos da sua saúde, você está esperando um outro rim? Você espera receber ou você... Quais são o que o médico fala para você quando você vai lá? Você, vamos segurar esse, mas e se esse não der certo? Como é que você vai receber o 5º rim? Rejane, eu não quero receber. Não quer. Não. Eu não quero receber. Então, Mas salvando esse. eu quero salvar esse. Uhum. Mas eu sei melhor do que ninguém como é o processo. Uhum. E eu sei que ele vai parar. Elas estão lutando comigo, eu tô nessa com elas. Mas eu sei que uma hora ele vai parar e aí eu vou ter que voltar de novo pra hemodiálise novamente. E esperar outro rim novamente. Porque eu só tenho 35 anos agora. Isso acontece com alguém que tem muito maior do que eu de idade. Aconteceu comigo muito cedo. Então, assim... Mas eu sei que vai acontecer de novo. E eu vou ter que voltar pra máquina. Eu não sei como é que vai ser um 3º rim aqui. Eu não sei. Mas hoje, o que eles me falam hoje, os médicos... Silvani, a gente vai continuar lutando com esse rim. A gente vai continuar lutando até ele aguentar o máximo que ele puder. A gente vai lutar junto. E eu tô aí, tô lutando. Todo dia. Mas como que você está cuidando da sua saúde? Você está cuidando, assim, da sua saúde... Porque se você tiver uma vida mais saudável, lógico, você prolonga, né? Nosso corpo é inteligente, se ele está em harmonia, ele vai manter mais tempo. Como que você leva uma vida normal, ou você é limitada, ou assim, quer comer alguma coisa que você mesmo transplantado, você assim, ó, eu não posso ter esse tipo de alimentação, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que olhar isso, eu tenho que olhar aquilo outro. Tem alguma coisa assim, as limitações para que você preserve esse rim por mais tempo? Eu tenho muitas limitações de alimentação. Muitas. E eu, no começo do transplante, e até depois que eu cheguei aqui mesmo, eu tava um pouco mais relaxada. Sabe assim? Eu vou fazer o que eu quiser. Eu vou comer o que eu quiser. Porque isso também foi uma coisa que me afetou muito na infância. Eu queria comer tudo e eu não podia comer nada. Uau. Isso me afetou muito, tá? Isso me afetou muito, porque eu queria comer o mundo. Criança, ela quer tudo. Você vem Chips, pela tudo. cidade, pelo país das guloseimas, Tudo, né? eu queria Do processado. tudo. E eu não podia. Processado, E era uma yeah. peleja lá dentro de casa. Porque minha mãe comia, mas, tipo assim, entendeu? De vez em quando, fora pra eu não ver. Mas era difícil. Mas aqui, quando eu cheguei aqui, eu tava relaxada. Até há pouco tempo atrás eu tava relaxada. Mas depois que eu vi o esforço que esses médicos estão fazendo comigo, e eu me conscientizei mais, assim. A única coisa que me falta é exercício, assim. Eu sou muito ruim de exercício. Mas na alimentação eu melhorei muito. E eu acho que esse é um dos fatores da minha alimentação ter melhorado nos últimos meses
E é trabalhar junto com a infusão que tá me ajudando a estar bem. Hoje em dia, eu vou ser muito honesta pra vocês. Hoje em dia eu tô me sentindo com muita energia. Eu vou trabalhar, eu volto. Eu tô me sentindo muito bem agora. Há algum tempo atrás, alguns meses antes de começar o tratamento da infusão, eu tava desesperada. Gente, o meu rim vai parar e eu vou ficar muito ruim. Hoje não, hoje minha perspectiva tá diferente. E eu tô conseguindo melhorar, assim, a alimentação. Eu tô conseguindo, sabe? Agora, essa infusão que você faz é uma coisa nova, né? É uma coisa nova. É um experimento novo que É um experimento É novo? um experimento novo. Ah, tá. É. Conta mais a respeito. Eu tinha duas opções. Eu tinha a opção da... Como é que é o outro nome, amiga? Que tira o sangue do PRP, plasma. do plasma. Eles tinham duas opções comigo. Era o plasma e a infusão. Uhum. Só que o plasma, eles ficaram um pouco preocupados comigo do plasma. Então, ela falou, Sônia, a gente vai tentar a infusão com você. Uhum. Pra ver o que dá. E essa infusão é isso. Eu vou lá pro hospital e eles aplicam uma medicação, mesmo na minha veia. Eu fico lá por 2 horas, sentada, tomo na veia e vou embora pra casa. Uma vez por mês. E assim, eu tô tirando um imunossupressor, que é um imunossupressor que me fazia pressão muito alta, que me fazia muito mal, pra colocar o Bela, que é a infusão. E tá dando muito certo. Tá dando muito certo. Para Estão vendo glória o e honra positivo. do nome do Senhor, tá dando muito Amém. certo o tratamento Que maravilha. que eles estão fazendo em mim. Eu achei, a gente conversa muito sobre isso, Aham. e eu acho muito fantástico, como eu falo, no Brasil, né, as pessoas, os médicos vêm do Brasil Eu não para tive essa poder opção. vir aqui para poder aprender as coisas novas, né? Sim, Aham. as novas E técnicas. Boston é. aqui, né, ele é, É, né, vamos falar, um dos melhores hospitais. Tem gente que vem de fora para ser É. tratado aqui. é. Quando ela falou disso, eu falei, gente, eu nunca ouvi falar disso. Ela Também falou, não, não. amiga, é um novo experimento. E eu acho assim, tá vendo? Todo dia surge uma coisa diferente, né? E ela tá podendo experimentar, né? E ter essa experiência, né? De estar sendo tratada. É E sim. é uma coisa fantástica. Eu Maravilhoso. amo. Eu não tive essa oportunidade lá no Brasil. Quando eu descobri que meu rim tava falhando, Uhum. foi isso que eu escutei. Eu falei, a gente não tem o que fazer, é esperar a hora que ele vai parar. É só Uau. te acompanhar mesmo, não tem o que fazer. E aqui não. Aqui a gente tá lutando Que mesmo. tem o que fazer, né? E elas Yeah. lutam mesmo, elas me ligam, Silvânia, eu tô muito orgulhosa de você, que você tá indo em todas as infusões. Tipo assim, elas acharam que eu ia falhar alguma infusão. Olha que loucura. Silvânia, a gente tá muito orgulhosa de você, que você tá indo em todas as infusões. Eu falei, meu Deus, isso era tudo que eu precisava, como é que eu não vou? Exato. Isso é uma oportunidade que no Brasil a gente tá dando a vida pra ter. É. Tem muita gente que se desiste de si mesma. Tem muita gente. Tem muita gente que fala, eu já tô É. cansada, eu não quero fazer isso, já tô com esse problema mesmo. Tem gente que desiste É no meio do verdade. caminho. É. E existe Porque muito isso. é muita luta, né? Muita luta. É muita coisa. É. É muita Isso é coisa. bom. Tem que ter um psicológico bom. E eles te mantêm sempre informados, sempre falando o que eles estão fazendo. Sempre. Todo e o sempre tempo. te pump you up, like, hey, you can do this, Aham, né? Sempre. Gente. Eu tô tirando esse imunossupressor, eu tiro Aham. ele já tem 2 meses que eu tô tirando ele. Aham. De 2 em 2 semanas, Silvani. Essa semana você vai diminuir mais 2 miligramas, você vai tomar 14 miligramas. Agora 12. Agora 11. Uau. Agora, e todas 2 semanas elas me ligam. Silvani, agora, ó, você só 2 miligramas. Eu já tô em 2 miligramas já. Uau. Nem sabia disso. Para o seu Eu sistema tirei. imunológico começar a reagir e Reagir, ficar isso. mais Sim. forte, né? Esse pra mim, o dia que eu fui, que minha mãe foi comigo, elas falaram assim, a gente vai tirar o Invarsus. Eu, meu Deus. Esse remédio é o que mantém o meu rim vivo, cara, mantém meu rim. Tem certeza, elas, Silvani, a gente precisa arriscar. Falei, vamos embora arriscar. E desde então a gente tá arriscando. De 2 em 2 semanas elas me ligam. Essa semana é só 3 miligramas. Silvani, bora, semana que vem eu te ligo de novo. 2 semanas. Agora eu já tô em 2. Eu Uau. consegui tirar um imunossupressor. Uau, que legal. Yeah. É muito incrível, né? É muito É incrível. muito incrível. Eu vejo assim, a paixão de quem tá tratando ela É. em ver que assim, ó, um paciente... Investimento, né? Inve- é. É um investimento, né? Investimento na ciência Então, também, que eles estão tendo. Sim. Não, nós estamos com uma paciente que ela tá ali, né, com a gente, porque tem gente nessa área, tem gente que desiste, tem gente que não quer mais, isso aí é besteira, isso não vai funcionar. Tem gente muito escéptica, né, que fala assim, eu não Sim. sei, isso não vai dar certo, isso... Mas eles estão vendo que ela tá assim, ela tá ali, vambora, vamos conseguir. Então, assim, você tá dentro de um estudo para eles. É. Sim. Né? Então, Sim. assim, é muito importante que você faça o compromisso corretamente para ver. Não, nós fizemos isso com a Silvani. Seu nome vai entrar lá, imagina, nós fizemos um estudo com a paciente
né, tal, Aham. e ela fez isso e deu certo. Então, assim, outras pessoas serão salvas também através desse estudo. Sim, é verdade. Aí eu amo essas coisas, gente. Eu tô muito feliz lá de Eu estar amo. com elas lá, com essa equipe. Aham. Eu gosto muito delas. E elas gostam muito de mim também. Elas têm muito carinho comigo. Vou checar aqui. Olha, gente, tem bastante mensagem. Tem alguém aí no Tem YouTube? muita mensagem, muita gente no YouTube. Como Eu mandei para um ceguinha, grupo calma aí. do Brasil, um monte de gente que estudou comigo. Deixa eu ver aqui, olha. A Kelly Richard falou assim, graças a Deus. A sua mãe falou, Terezinha Rocha, né? Sua mãe, né? Minha mãe tá aí. Mamãe tá aqui, ó, todos os dias. Muito obrigada por todo esse carinho. Rodrigo Cavantini. Oh my God. Apanhei Rodrigo essa tá aí? luta por um período. Foram dias difíceis, mas ela nunca perdeu o sorriso. Rodrigo, gente, era o motorista da van que me levava para hemodiálise. Sério? Que O Rodrigo tá aqui, ó. E gente, o Rodrigo, eu amo você demais. Aí ele falou aqui assim, olha, que incrível ver essa mulher falando. A Kelly Richard, você falou, bora lá, gente. Mas Thalita Gonçalves. Minha amiga. A melhor cantora do mundo é minha amiga. Coraçãozinho azul. Ela postou aqui, ó. A Isadora botou coraçãozinho. Obrigada, Isadora. Aí a Natália falou, canta muito, aliás, muito mesmo. Muita gente falando aqui. Rodrigo, lindona da minha vida. O Rodrigo falou. A Thalita Gonçalves, uma garra tão grande. Aí botou 3 pontinhos, né? Terezinha falou aqui, Deus, família, igreja, família sem igual, sem palavras, amigos, sem palavras, é que o nosso Senhor nos deu até aqui. Mas muita galera. A galera aí, ó, te acompanhando. Eu tive muita... Rejane, eu tive muito apoio de muitas igrejas no Brasil. Quando eu estava no meu pior momento, assim, a minha mãe, ela foi muito ajudada por muitas igrejas, muitos pastores passaram pela minha vida. Foram muitas mesmo, né, mãe? Sem a igreja, 5 igrejas, eu acho que foi mais, gente. Apoiando. Hã? Pois é isso. Muita gente, muitas orações. Uma rede de apoio, né? É uma não rede, deve ser fácil, não, gente. Minha avó fazia... Minha gente. avó era senhora já. Não é senhora com 60 anos, hoje não é senhora mais. Mas, assim, hoje, né? 60 é os novos 40, Ai, né? não, né? Mas, assim, é cansativo, porque é uma alimentação diferente. Você tem que sair da sua vida, da sua rotina, porque você tem que estar com essa pessoa nos atendimentos médicos, né? A medicação tem que ser na hora. Tem que vigiar para não comer errado. A comida, ela é muito... A comida, para mim, é a pior parte, porque Era sem pior pra sal. mim também. Era pior Total pra sem mim. sal. Então, a água, você tinha que contar a água ali, ficar vigiando a pessoa, e a pessoa com sede, um calor danado do Brasil. Gente, não é fácil. Então, essa rede de apoio acho que fortalece, né? Sim, tem que ter. Tem que ter. Então, falamos aqui a respeito do hospital, programa especial, e estamos chegando já ao final, né? Então, eu queria que você deixasse um conselho, assim, para a pessoa que está na fila de transplante, que está ainda perdendo a esperança, que não vê a luz no final do túnel. Você que já passou por isso 2 vezes, né? 2 vezes. Gente, O que você diria à pessoa que está esperando e à pessoa que você já falou, né? Quem não se cadastrou ainda como doador, né? Que se cadastre. Pra ajudar vidas, né? Eu, assim, para quem tem curiosidade sobre doação, o que eu indico a você será que eu quero doar? Vai em um centro de hemodiálise, vai em um lugar que você veja pessoas doentes, que você veja pessoas que precisam. Porque não vai pelo que você está ouvindo. Não, é porque é importante doar, não sei. Não, vai lá, dá um pulo. Quem for do Brasil, eu dou até o endereço de onde vai, que eu sei. E olha, procura, vê essas pessoas, pergunta sobre a vida dessas pessoas, porque isso pode mudar a vida de uma pessoa. Um órgão pode realmente mudar a vida de uma pessoa. Não só do rim, tá? Os órgãos que é para doação, assim, eles podem realmente mudar.
E para quem tá na fila de transplante, eu já fui essa pessoa que tava lá no fundo do poço e eu achava que eu não ia transplantar nunca mais. Por causa do meu organismo. Quando o médico falou isso pra mim. Sim. Mas o que eu falo pra vocês é... agarra com Deus, gente. Só Deus mesmo. Só Deus pode fazer todas as coisas. Cuida, enquanto você tá na máquina de hemodiálise, tem várias coisas que você precisa fazer. Tem uns medicamentos, as vitaminas que você precisa tomar. Tem um painel, o receptor, ele tem um painel lá, que ele precisa também cuidar da água, da comida que ele come, da quantidade de coisas que ele tem para fazer para ele ser um receptor saudável. Porque se você não for um receptor saudável, você é pulado na fila. Entendeu? Então, para você ser um receptor saudável, você também tem que fazer o que as enfermeiras te falam todos os dias. Então, assim, não desista. Continue lutando pela sua saúde, mesmo em hemodiálise. Porque em hemodiálise, tem gente ali que é pior. Talvez você só perdeu o rim. Tem gente que talvez está ali lutando contra a diabetes, contra a pressão alta e contra o rim. Para sobreviver. E era isso que eu passei muito por isso. Ah, Silvania, mas você tá... Sim, mas eu só estou lutando pelo meu rim. Tem gente que já perdeu uma perna para diabetes. Tem gente aqui que está lutando contra o câncer e para ter um rim. Então, assim, não desista. Continue fazendo seu tratamento que vai dar bom. Vai dar certo. Bom, muito bom. Gente, a gente tá chegando no final, mas história de superação, né, Ju? História de superação. Sabendo que colocando Deus na frente, a gente consegue mentalmente, né, superar todas as coisas. E, nossa, Silvani, muito bom falar com você, muito bom saber da sua história e saber que você é uma cantora de mão cheia. Nossa, que lindo, que lindo. Ele evangelizou aqui pra gente. Contrato para casamentos. Contrata, gente. Exatamente. Você tem que abrir o seu Instagram, que o seu Instagram é fechado, tá, senhora? Meu Instagram é fechado, Tem que abrir, poxa. Tem que abrir, Deus, gente. Como que as pessoas vão entrar em contato com você, né? Eu vou abrir hoje, Convidar pra ir pra igreja, cantar, casamento. Verdade. Festa de aniversário de 15 anos, todos. Não é verdade? Então foi muito bom. Vocês, deixem de comentário aqui. Vocês, se não seguem a gente ainda, vai seguir, vai conversar com a Silvani. Se você quiser saber como que ela tá passando, né? Como que história de superação dela, pode escutar aqui, manda para os seus amigos dos grupos aqui, tudo. E muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom. Espero ver você de novo. Quero ficar viu? aqui. Gostei dessa gente. Vou roubar sua cadeira. Muito obrigada pelo convite, Jane. Obrigadão. Keila também, que não tá aqui, mas eu amo ela, saudades. Obrigada por vocês terem me convidado. Com a gente. Quer falar alguma coisa? O que foi O isso? que foi? Fala. Minha mãe. A mãe tá falando ali. Juliana é um presente de Deus na minha vida. Presente complicado. Não é um presente complicado, mas Juliana é. Não precisa ficar com ciúme não, Natália. Ela é sua família, ela é seu sangue. Nós somos Ela nem iguais. é meu sangue. Nós somos iguais. A sobrinha dela tá aqui com ciúme, mas não precisa. Deixa eu mostrar a cara da Natália. Calma aí. Mostra a Natália. Natália, fala Natália com tá isso, com Natália. Mãe, você quer falar alguma coisa? Natália. Sure? Tem certeza? Nós somos família. Porque aqui a gente não tem família de sangue. Eu tenho a Natália agora, graças a Deus. A cara da Natália assim, ó. É ciumenta. Ela é ciumenta. Fica assim não, Natália. We love you too. Mas assim, a gente é união, é família. E se eu não puder ajudar, atrapalhar jamais. Isso aí. Pra frente, né, amiga? Assim que o mundo rola. Assim que o é um mundo gira. ajudando o outro, gente. Juliana é assim. uma colérica sinistra. Pensa numa colérica, Juliana. Quem tá perto de Juliana é impossível não crescer. Mas assim que é bom. Quem tá perto de Juliana é impossível não se dar bem na vida. Olha. Amém, aleluia. Amém. Impossível. Gente. Essa é Juliana. Aonde ela chega, Aleluia. tem brilho. Que Tem bom. luz. gente. Essa é Amém. Juliana. Amém. Jesus. Foi assim na minha vida também. É na vida de quem ela tá. Quem conhece ela de Amém. verdade sabe. Não é, É Kelly? verdade. É isso. Carinha Que de legal. Kelly. Carinha da Kelly. Minha parceira. Então tá, gente. A Gente. gente volta semana que vem com mais histórias pra vocês. E muito boa noite. Beijo, gente. Beijo. Gente, eu chorei.